Algumas décadas para cá, nós temos percebido que as coisas estão se agravando horrendamente. Observamos dentro da palavra de Deus algumas coisas que aconteceram que nos instruem a essa observância. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Observe que Davi deu um parecer, uma ordenança, usando a sua autoridade e o seu caráter. Como eu disse em outrora, alguns segundos atrás, as pessoas tinham essa observância de caráter, de personalidade e odiavam mentir. Era cabível até ressaltar para os irmãos que o homem tinha palavra. As pessoas falavam, o homem falava, ou digo homem, a mulher também, que seja, falavam e cumpriam o que pronunciava. Não voltava para trás. E hoje nós observamos claramente as pessoas entrando em uma decadência vergonhosa. Homens mentirosos, homens amantes de si mesmo. Quando Davi usou esse caráter, essa personalidade, essa autoridade, aqui citada aqui em 2 Samuel capítulo 12, ele usou uma palavra: não, vai acontecer isso e isso com fulano de tal. E isso, essa penitência a qual ele pronunciou, era contra ele mesmo. E quando o profeta Natã disse para ele que era ele falou assim: amém, peguei contra o Senhor. Ele usou uma autoridade, usou uma palavra, e realmente essa palavra voltou contra ele, e ele aceitou felizmente, essa rigorosa penitência por causa do pecado. Observo hoje muitas pessoas não estão temendo em falar: não, vamos fazer isso, não, vai acontecer aquilo, não estou dando a minha palavra. Por quê? A palavra dessas pessoas, todas, infelizmente, em sua grande maioria, nessas décadas para cá, está só piorando. Ninguém está falando a verdade mais. Poucos que falam a verdade, que cumprem a verdade. Eu observo claramente homens amantes de si mesmo. A Bíblia vai dizer isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 ao 5. Meu irmão, amigo, Basílio, Pai do Senhor, meu querido. Eu estou falando aqui a respeito de pessoas que não temem o que vai falar mais, não têm a verdade, não conseguem ter uma personalidade plausível para que as pessoas olhem para ele e tenham confiança, né? Eu vejo muitas pessoas falando as coisas e cumprindo zero. Isso está piorando cada dia mais. Mas é bíblico, infelizmente, que a palavra fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 5, que existiriam nos últimos dias dias trabalhosos e pessoas amantes de si mesmo. O que quer dizer isso no conceito a qual eu estou abordando? Pessoas que não se preocupam com a verdade mais. Pessoas que não se preocupam com o que vai acontecer depois de tais mentiras. E a Bíblia vai dizer no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. E pessoas que se dizem crentes, cristãos, não está tendo palavra, não está tendo uma personalidade como servo de Deus. Isso é horrendo. Né? É melhor você não falar nada do que falar e mentir, do que falar e não cumprir.
né? Tanto para com Deus como para com os homens. Observa que quando o rei Davi ele soube da estratégia que Deus deu para o profeta Natan, né? Vamos dizer assim, daquela situação, a Bíblia vai dizer claramente que Davi usou da autoridade tanto antes de saber quem era, como depois de saber que era ele. Não, amém. Seja feita a vontade de Deus. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas pessoas mentirosas. Isso é uma vergonha. Homens, mulheres, sem medo de errar. Quer dizer, sem medo de errar mesmo. Sem temor nenhum. E só usam, vamos dizer assim, o seu caráter por fora. E por dentro está realmente como sepulcros caiados. Pare de mentir. Quem vê esse vídeo e mente, homens, e principalmente aqueles tais consagrados, toma vergonha na sua cara. Porque nós temos o Espírito Santo. E quando não temos essa palavra, esse caráter, essa comunhão com os irmãos, a ponto das pessoas olhar para nós e falar, não, esse realmente é homem de Deus. Esse aí realmente é homem. Independente se está na igreja ou não, ele tem caráter. Tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele fala, ele zela para cumprir. Então vamos ter caráter. Vamos pedir perdão, nós somos falhos. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelas suas falhas. E a partir de hoje, tudo que você for falar, não seja enganador, né? A nossa boca, ela é terrível por um lado e maravilhosa para o outro. É só você ler em Tiago capítulo 3, né? E eu dói os meus ouvidos de ver pessoas mentirosas e depois querem pregar, e depois querem falar em línguas estranhas, e depois querem ser servo de Deus. Nós temos que ter uma postura como homem de Deus. Nós temos que ter uma postura como mulher de Deus. Para quem está me ouvindo, irmão José, Pai do Senhor, meu querido, é muito sério o que eu estou abordando. Porque eu, o diácono Paulo, conheço muitas pessoas mentirosas. Muitas. E eu não envolvo com pessoas ímpias. Eu estou falando crente. Que crê em Deus. Uns tais até prega. Não para. Porque senão nós vamos confundir nós mesmos. E nós podemos ser julgados para o mal, não para o bem. Como eu disse em Tiago capítulo 3, vai falar que a nossa boca ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. A nossa língua é um pequeno órgão, um pequeno membro, na verdade, mas esse pequeno membro pode incendiar uma seara inteira. Então nós temos que saber o que nós vamos falar. Eu sei que muitas das vezes essa não é o vídeo que você queria ouvir, a mensagem que você queria ouvir, mas é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para que você venha refletir e venha se converter dos seus maus caminhos. Vamos ser verdadeiros. Tudo que você não cumpriu, se você pode cumprir agora, não jogue as suas palavras ao vento. Volte para trás e cumpra no nome de Jesus. Se você quer ser realmente um servo de Deus. Tem pessoas que compram e não pagam. Tem pessoas que prometem e não cumprem, né? Eu conheci um cidadão que não precisava de falar isso, mas eu odeio isso, irmãos, é abominável. Eu fiz o meu livro, lancei o meu livro em janeiro para a glória de Deus, né? Eu queria até que ele visse esse vídeo, né? Porque eu estou pregando a verdade da palavra. E eu lancei o livro, por exemplo, em janeiro. Esse vídeo não tem nada a ver com essa pessoa, tá? Eu estou falando de pessoas que falam e não cumprem. Mas eu lancei meu livro em janeiro. Essa pessoa é político, me procurou. Irmão, vou te dar um presente, vou te dar uma unção de aplausos lá na Câmara dos Deputados, lá na Prefeitura, não sei o quê. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus. Até hoje,
mentiu e feio. Eu conheço muitos, até pastores, mentirosos. Então essa palavra vai com você. Porque Davi tinha autoridade, mas na autoridade dele, ele falou assim: amém, seja feita a vontade de Deus. Eu disse outrora que essa pessoa ia pagar, e eu vou ter que pagar, né? Então, não seja amante de si mesmo. Não se preocupe somente com o seu ego. Convirta. Peça a direção do Espírito Santo. Peça sabedoria ao Senhor. E Ele vai te dar entendimento. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmão Basílio, irmão José e outros mais. No nome de Jesus.